A poeira do partindo coche de diligência mal tinha assentado quando Wilhelmina Dalton fez sua decisão de deixar Hawthorne, Nevada para sempre. Agarrando sua gasta mala de couro enquanto ela estava na plataforma da estação de trem, seus olhos fixos na besta de ferro que a levaria de volta para Boston e para longe da mágoa que a tinha trazido para o oeste em primeiro lugar. Ela tinha vindo para o território de Nevada 3 meses atrás com tanta esperança, respondendo a um anúncio para uma posição de professora escolar nesta cidade mineira, aninhada no alto deserto, acreditando que ela poderia construir uma vida longe das expectativas sufocantes de sua rica família. Seu pai a tinha avisado sobre a aspereza da fronteira, mas Wilhelmina tinha estado determinada a provar que ela era mais do que apenas outra campainha da sociedade destinada a casamentos arranjados e festas de chá sem sentido. Aos 22, ela tinha querido aventura, propósito e independência. O que ela encontrou em vez foi uma cidade que não queria uma mulher educada do leste contando aos seus filhos sobre literatura e ciência. As famílias de mineiros tinham sido educadas o suficiente no início, mas quando ela recusou os avanços do filho do capataz da mina e continuou a ensinar meninas o mesmo currículo que meninos, os sussurros começaram. Dentro de 2 meses, o conselho escolar tinha polidamente informado a ela que seus serviços não eram mais necessários. O vento de novembro de 1876 cortava através de seu vestido de viagem, uma lã marinho sensata que tinha parecido tão prática quando ela a comprou em Boston, mas se sentia inadequada contra o clima desértico áspero. Ela ajustou seu chapéu com dedos trêmulos, tentando manter a compostura que sua mãe tinha ensinado a ela desde a infância. Mulheres Dalton não choravam em público. Elas certamente não choravam por sonhos falhos em estações de trem empoeiradas rodeadas por estranhos. A locomotiva sibilava e gemia, liberando grandes nuvens de vapor branco no céu azul cristalino. Wilhelmina verificou sua bolsa pela 3ª vez, contando o dinheiro que ela tinha sobrado depois de comprar sua passagem. Seria mal o suficiente para sobreviver à viagem para casa. E então ela teria que enfrentar a decepção de seus pais, a piedade de sua irmã e, o pior de tudo, a satisfação nos olhos de Charles Piton quando ele soube que ela tinha retornado. Charles, que tinha proposto o casamento antes de ela partir, prometendo a ela uma vida confortável como sua esposa se ela apenas abandonasse suas noções tolas de independência. Todos a bordo para Reno, Sacramento e Pontos a leste. O condutor chamou, sua voz carregando através da plataforma de madeira. Wilhelmina pegou sua mala, grata que não era mais pesada, e começou a caminhar em direção ao vagão de passageiros. Cada passo parecia uma rendição, uma admissão de que ela tinha estado errada, e todos que duvidaram dela tinham estado certos. Ela era apenas uma garota tola brincando de ser independente. E agora ela estava rastejando de volta para a segurança da casa de seu pai e a vida que tinha sido planejada para ela desde o nascimento. Ela tinha um pé no degrau de metal, sua mão agarrando o corrimão de latão quando uma grande mão calejada fechou-se gentilmente em torno de seu pulso. Senhorita Dalton, por favor, espere. A voz era profunda e áspera, temperada com um sotaque que ela não conseguia bem colocar, algo entre um arrastar do sul e um sotaque do oeste. Wilhelmina virou-se preparada para entregar uma repreensão severa a quem quer que ousasse tocá-la sem permissão, e se viu olhando para o par mais marcante de olhos cinzentos que ela já tinha visto. O homem era alto, bem mais de 1,80 m, com ombros largos esticando contra um colete de couro gasto sobre uma camisa de algodão azul. Seu rosto era bronzeado e envelhecido com feições fortes, que sugeriam que ele passava a maior parte do tempo ao ar livre. Cabelo castanho escuro enrolava-se ligeiramente sob um chapéu Stetson preto que tinha visto dias melhores. Ele tinha talvez 25 ou 26 anos, ela estimou, com o tipo de aparência robusta que suas amigas de Boston teriam achado chocante, mas que ela teve que admitir que não era desagradável de se olhar.
Senhor, eu não o conheço e você está me impedindo de embarcar. Ela disse, tentando injetar autoridade em sua voz, apesar da maneira como seu coração tinha começado a acelerar. Eu sei que não fomos devidamente apresentados, senhora, e peço desculpas pela presunção, mas eu não poderia deixá-la partir sem falar minha paz. Ele removeu seu chapéu, revelando mais daquele cabelo escuro, e ela notou que ele parecia nervoso, quase desesperado. Meu nome é Daniel Walker. Eu tenho trabalhado para ter a coragem de falar com você por 2 meses agora, e eu serei amaldiçoado se eu a deixar sair da cidade antes de fazê-lo. Wilhelmina piscou de surpresa. Ela tinha visto este homem antes. Ela percebeu que ele estava frequentemente na cidade, geralmente comprando suprimentos na loja geral ou dando água ao seu cavalo no bebedouro público. Ela o tinha notado porque, ao contrário da maioria dos homens em Hawthorne, ele sempre tirava o chapéu para ela educadamente, sem olhar fixamente ou fazer comentários grosseiros. Ela tinha apreciado sua distância respeitosa, mas ela nunca tinha imaginado que ele tinha algum interesse particular nela. Senhor Walker, eu aprecio qualquer sentimento que você deseje expressar, mas meu trem está prestes a partir, e eu não tenho razão para permanecer nesta cidade. Ela tentou puxar seu pulso livre, mas sua pegada, embora gentil, era firme. É aí que a senhora está errada, senhora. Você tem pelo menos uma razão, se me ouvir. Seus olhos cinzentos examinaram o rosto dela com uma intensidade que fez sua respiração prender. Eu sei o que aconteceu com o conselho escolar. Eu sei que esses tolos de mente pequena foram muito estúpidos para apreciar o que tinham em uma professora como você. E eu sei que você provavelmente pensa que todo este território está cheio de homens ignorantes que não valorizam uma mulher educada. Essa avaliação provou ser precisa em minha experiência, Wilhelmina disse friamente, embora algo em suas palavras a fizesse pausar. Eu não posso falar por todos em Hawthorne, senhorita Dalton, mas eu posso falar por mim. Daniel respirou fundo, e ela viu sua mão apertar na aba de seu chapéu. Eu possuo um rancho a cerca de 16 quilômetros ao norte daqui, nas colinas onde há boa grama e água. Não é muito ainda, mas eu o tenho construído por 3 anos agora, e está começando a prosperar. Eu tenho gado, cavalos e terra suficiente para sustentar uma família. Isso é muito bom para você, Sr. Walker, mas eu falho em ver o que isso tem a ver comigo. Mesmo enquanto ela falava, Wilhelmina sentiu seu pulso acelerar. Certamente, ele não estava prestes a propor o que ela pensava que ele estava propondo. Eu estou pedindo a você para me dar uma chance, senhorita Dalton. Não entre naquele trem. Fique em Hawthorne. Deixe-me cortejá-la adequadamente e ver se talvez não poderíamos construir algo juntos. As palavras saíram em um jorro, como se ele as tivesse ensaiado, mas ainda assim saíram erradas. Eu sei que isso é repentino e eu sei que eu não sou o tipo de homem a que você provavelmente está acostumada de volta ao leste, mas eu juro a você que sou honesto, trabalhador, e eu a trataria com o respeito que você merece. Última chamada para embarque, o condutor gritou. Wilhelmina ficou congelada, um pé ainda no degrau do trem, sua mente girando. Isso era insano. Ela não conhecia este homem. Ele era um estranho, um cowboy, alguém completamente fora de seu mundo e experiência. Cada grama de bom senso dizia a ela para libertar seu braço, embarcar no trem e esquecer este encontro bizarro. Mas algo a fez hesitar. Talvez fosse a sinceridade em seus olhos cinzentos. Talvez fosse o fato de que ele a tinha pedido para lhe dar uma chance, não exigido ou esperado, mas pedido. Ou talvez fosse simplesmente que retornar a Boston significava aceitar a derrota, significava casar-se com Charles Piton ou alguém como ele. Significava passar o resto de sua vida se perguntando o que poderia ter sido se ela tivesse sido corajosa o suficiente para tentar. Sr. Walker, você não me conhece, ela disse lentamente.
O que poderia possivelmente ter inspirado esta declaração repentina? Um toque de cor subiu em suas bochechas bronzeadas. Eu a tenho observado desde que você chegou à cidade, senhora, e eu espero que isso não soe muito atrevido. Eu vi como você lidou com aqueles meninos Miller barulhentos quando eles tentaram atrapalhar sua aula, como você se manteve firme com paciência e firmeza até que eles se acalmaram. Eu a ouvi lendo poesia para seus alunos uma tarde quando eu estava passando pela escola. E a maneira como você fez aquelas palavras ganharem vida me fez parar e ouvir por quase uma hora. E eu a vi ajudar a velha senhora Chen a carregar suas compras no mês passado, conversando com ela como se ela fosse uma pessoa real, em vez de ignorá-la como a maioria das pessoas faz. Wilhelmina sentiu algo mudar em seu peito. Ela se lembrou daquele dia com a senhora Chen, a idosa mulher chinesa, cujo marido tinha trabalhado na ferrovia transcontinental e ficado quando ela foi concluída. A maioria das pessoas em Hawthorne tratava os poucos residentes chineses como invisíveis no melhor dos casos, hostis no pior. Wilhelmina tinha sido criada para acreditar que todas as pessoas mereciam cortesia básica, independentemente de sua origem, uma crença que tinha causado quase tanta controvérsia quanto seus métodos de ensino. Você estava observando, ela disse suavemente. Eu estava admirando, ele corrigiu. Senhorita Dalton, eu não sou um homem educado como você está acostumada. Eu sei ler e escrever bem o suficiente, mas eu nunca tive a vantagem de escolaridade formal além de letras básicas. Mas eu conheço qualidade quando a vejo. E eu sei que uma mulher como você, com sua coragem e seus princípios, é mais rara que ouro nestas partes. O pensamento de você entrar naquele trem e desaparecer da minha vida antes mesmo de eu tentar conhecê-la tem me consumido por dias. Senhor, isso é altamente irregular, disse o condutor, aproximando-se deles com óbvia irritação. A senhora precisa embarcar ou partiremos sem ela. Daniel o ignorou, seus olhos nunca deixando o rosto de Wilhelmina. Eu não estou pedindo a você para se casar comigo amanhã, senhorita Dalton. Eu estou apenas pedindo uma chance. Fique na cidade. Deixe-me visitá-la adequadamente. E se depois de algumas semanas você decidir que eu não valho o seu tempo, eu pessoalmente comprarei uma nova passagem para você e a levarei para a estação eu mesmo. Mas, por favor, não vá sem nos dar uma possibilidade. O apito soou longo e estridente. O condutor estava subindo de volta a bordo, balançando a cabeça em desgosto com jovens e seus dramas. Em outro momento, o trem começaria a se mover e Wilhelmina teria que fazer sua escolha. Ela pensou em Boston, no senho desaprovador de sua mãe nas palestras de seu pai. Ela pensou em Charles Petton e sua suposição de que ela eventualmente recuperaria o bom senso e aceitaria sua proposta. Ela pensou na vida que a esperava lá, previsível e segura e totalmente sufocante. Então ela olhou para Daniel Walker, para a esperança e vulnerabilidade em seus olhos, para a maneira como ele estava pedindo, em vez de exigindo, oferecendo em vez de esperando. Ela pensou no fato de que ele tinha notado sua bondade para com a senhora Chen, que ele tinha parado para ouvi-la ler poesia, que ele via valor em qualidades que a maioria dos homens parecia achar ameaçadoras. Wilhelmina desceu do trem. O rosto de Daniel transformou-se alívio e alegria, inundando suas feições enquanto ela colocava sua mala de volta na plataforma. O trem começou a se mover lentamente no início e depois ganhando velocidade, levando embora sua passagem para casa e seu retorno à vida que ela conhecia. Você acabou de me fazer perder meu trem, Sr. Walker. Ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Eu espero que você entenda a magnitude do que você fez. Sim, senhora, eu entendo. Ele ainda estava segurando seu chapéu, agarrando-o como uma tábua de salvação. E eu prometo que você não vai se arrepender. Onde você está ficando? Eu sei que você perdeu seus quartos na pensão quando perdeu a posição de ensino. Wilhelmina não tinha pensado tão à frente,
e a realidade de sua situação de repente a atingiu. Ela tinha acabado de desistir de sua passagem para casa por um homem que ela não conhecia, e ela não tinha onde dormir esta noite. O que ela tinha feito? Daniel deve ter visto o pânico em seus olhos porque ele rapidamente disse: "A senhora Patterson administra uma pensão respeitável na terceira rua. Ela é uma boa mulher, justa e honesta. Eu a levarei lá e pagarei por um mês de hospedagem. E antes que você proteste, considere isso um investimento em meus próprios interesses. Eu quero que você tenha um lugar seguro e confortável para ficar enquanto eu a cortejo adequadamente. Eu não posso aceitar tal presente de um estranho. Senhor Walker, seria completamente inapropriado." Mesmo enquanto ela dizia isso, Wilhelmina percebeu o quão ridículo aquilo soava, dado que ela tinha acabado de concordar em deixar este estranho cortejá-la. "Então considere isso um empréstimo a ser pago quando e se você escolher." Ele pegou a mala dela como se não pesasse nada. "Senhorita Dalton, eu sei que isso é tudo altamente irregular, e eu sei que você deve pensar que sou louco ou que não pretendo nada de bom. Mas eu juro pelo túmulo de minha mãe que minhas intenções são honráveis. Eu quero a chance de conhecê-la, de mostrar a você como a vida poderia ser aqui com alguém que a valoriza por quem você é." Wilhelmina respirou fundo, observando o trem desaparecer na distância, levando consigo sua rota de fuga. Ela tinha se comprometido agora para o bem ou para o mal. "Muito bem, Sr. Walker, mas eu insisto em estabelecer algumas regras básicas para este arranjo. Primeiro, você me visitará não mais do que 3 vezes por semana em horários apropriados e sempre com aviso prévio. Segundo, eu buscarei emprego na cidade para me sustentar, pois não serei dependente de sua caridade. E terceiro, se a qualquer momento eu decidir que este arranjo não está funcionando, você respeitará minha decisão sem argumentar." "Concordo com tudo", ele disse imediatamente. "Embora eu deva avisá-la que encontrar emprego em Hawthorne pode se mostrar difícil, dado como o conselho escolar a tratou. As pessoas em cidades pequenas têm longas memórias e preconceitos teimosos. Então eu simplesmente terei que mudar a opinião deles", Wilhelmina disse com mais confiança do que sentia. "Agora, devemos visitar esta senhora Patterson que você mencionou? Eu me encontro subitamente sem alojamento e bastante necessitada de um lugar para ficar." Daniel sorriu, e ela notou que ele tinha uma pequena covinha na bochecha esquerda. "Por aqui, senhora. E senhorita Dalton, obrigado por arriscar com um cowboy como eu. Eu farei tudo em meu poder para ter certeza de que você não se arrependa." Enquanto caminhavam pelas ruas empoeiradas de Hawthorne, Wilhelmina carregando sua bolsa enquanto Daniel manejara sua mala com facilidade, ela não pôde deixar de se perguntar no que exatamente ela tinha se metido. Não era assim que ela tinha planejado seu dia ou sua vida, e ainda assim havia algo estimulante na incerteza. Pela primeira vez desde que chegou a Nevada, ela se sentiu como a autora de sua própria história, em vez de uma personagem na narrativa de outra pessoa. A senhora Patterson revelou ser uma mulher robusta de 50 e poucos anos, com olhos afiados e uma maneira direta que Wilhelmina apreciou imediatamente. Ela olhou entre Wilhelmina e Daniel com óbvia curiosidade, mas não fez perguntas intrometidas quando Daniel explicou que a senhorita Dalton precisava de alojamento por um mês. "Tenho um quarto no segundo andar que dá para o leste, então você terá o sol da manhã", a senhora Patterson disse a Wilhelm, ignorando Daniel completamente agora que o assunto estava sendo discutido. "O café da manhã é às 7, o jantar às 6, e eu não tolero bebida, jogo ou comportamento inadequado sob meu teto. O aluguel é de 15 libras por mês, incluindo as refeições. A lavanderia é extra." Daniel já tinha tirado sua carteira, mas Wilhelmina o parou com uma mão em seu braço. "Eu pagarei metade agora com meus próprios fundos, e o Sr. Walker pode me emprestar a outra metade
a ser reembolsada assim que eu conseguir emprego. Ela deu a Daniel um olhar que não admitia argumentos. Ele sorriu ligeiramente e assentiu. Como você desejar, senhorita Dalton. A transação concluída. A senhora Patterson mostrou a Wilhelmina seu quarto, um espaço pequeno, mas limpo, com uma cama estreita, um lavatório, uma pequena escrivaninha e uma janela que dava para a rua. Era simples, mas adequado, e Wilhelmina sentiu um pouco de sua ansiedade diminuir. Pelo menos ela tinha um teto sobre a cabeça. Daniel colocou a mala dela cuidadosamente e então ficou sem jeito perto da porta, claramente incerto do protocolo apropriado para essa situação. Eu deveria deixá-la se acomodar, ele disse, mas se fosse aceitável, eu gostaria de visitá-la amanhã à noite, talvez levá-la para jantar no restaurante do hotel. Isso seria aceitável, Sr. Walker. Devemos dizer 6 tomorrow? Wilhelmina removeu seu chapéu, agudamente consciente de que eles estavam sozinhos em seu quarto, mesmo com a porta escancarada. Era escandaloso pelos padrões de Boston. Mas, novamente, tudo sobre este dia tinha sido escandaloso pelos padrões de Boston. 6, ele confirmou. Ele começou a sair, então virou-se. Senhorita Dalton, eu quero que você saiba que o que eu disse na estação de trem era verdade. Eu a tenho admirado de longe por semanas agora, e eu nunca tive a coragem de abordá-la adequadamente. Quando eu ouvi que você estava partindo, eu soube que eu me arrependeria pelo resto da minha vida se eu não tentasse pelo menos. Então, obrigado novamente por me dar esta chance. Depois que ele partiu, Wilhelmina sentou-se na beirada da cama e soltou um longo e trêmulo suspiro. O que ela tinha feito? Ela tinha acabado de se comprometer a ser cortejada por um cowboy que ela mal conhecia em uma cidade que já a tinha rejeitado uma vez, sem emprego e com fundos rapidamente diminuindo. Por qualquer medida racional, isso era um desastre em construção. Mas quando ela fechou os olhos, ela ainda podia ver o olhar nos olhos cinzentos de Daniel Walker. A vulnerabilidade e a esperança misturadas. Ela ainda podia sentir a maneira gentil, mas firme, como ele tinha segurado seu pulso. Não forçando, mas pedindo, sempre pedindo, e ela não conseguia se livrar da sensação de que talvez, apenas talvez, ela tivesse feito a escolha certa afinal. Naquela noite, deitada em sua cama estreita, ouvindo os sons desconhecidos da pensão da senhora Patterson, Wilhelmina pensou em sua família em Boston. Eles estariam esperando que ela chegasse em outra semana ou mais. Quando ela não aparecesse, eles se preocupariam. Eles enviariam alguém procurando por ela. Ela precisaria escrever para eles, ela decidiu, explicando sua decisão de ficar em Nevada. Ela não mencionaria Daniel Walker ainda. Não até que ela soubesse se este cortejo improvável tinha alguma chance de sucesso. Sua mãe teria ataques de histeria se soubesse que sua filha estava sendo cortejada por um fazendeiro. Na manhã seguinte, depois de um café da manhã de ovos, biscoitos e café forte com os outros moradores da pensão, Wilhelmina saiu para procurar emprego. Ela visitou a loja geral primeiro, esperando que eles pudessem precisar de ajuda com suas contas ou inventário. O proprietário, um homem calvo chamado Sr. Griggs, ouviu educadamente sua pergunta e então balançou a cabeça. Eu sinto muito, senhorita Dalton, mas minha esposa e eu gerenciamos a loja nós mesmos. Não precisamos de ajuda adicional. Ele não a olhava nos olhos, e ela suspeitava que sua recusa tinha mais a ver com sua reputação do que com suas necessidades reais de pessoal. Ela tentou o hotel em seguida, depois o escritório do jornal, depois o escritório do ensaiador. Onde quer que ela fosse, a resposta era a mesma recusa educada. Ao meio-dia, Wilhelmina estava empoeirada, cansada e cada vez mais desanimada. Parecia que Daniel tinha razão sobre as memórias e preconceitos de cidades pequenas. Ela estava voltando para a pensão, perguntando-se se ela deveria ter embarcado naquele trem afinal, quando ela ouviu uma voz familiar chamar seu nome. Virando-se, ela viu a Sr. se aproximando, carregando uma cesta coberta com um pano. Senhorita Dalton, é verdade que você fica em Hawthorne? A mulher idosa perguntou em seu inglês com sotaque.
Eu ouvi que você perdeu o trem ontem. Notícias viajavam rápido em cidades pequenas. Wilhelmina refletiu. Sim, senhora Chen, eu decidi permanecer aqui por mais um tempo. É bom, é bom? A senhora Chen disse, assentindo entusiasticamente. Você é uma senhora gentil. A maioria das pessoas não é gentil com os chineses, mas você é diferente. Você precisa de trabalho. Sim, eu ouvi que você está procurando trabalho. Eu preciso de emprego. Sim, Wilhelmina admitiu, mas eu não tive muito sucesso até agora. O rosto envelhecido da Sr. Shen abriu-se em um sorriso. Você vem comigo. Minha filha, ela administra um negócio de lavanderia, muito bem sucedido. Ela precisa de alguém que saiba ler, escrever, manter livros em inglês. Clientes chineses, sem problemas. Mas clientes americanos querem alguém que fale inglês perfeito. Você vem, eu a apresento. Wilhelmina sentiu uma onda de esperança. Isso seria maravilhoso, Sra. Chen. Obrigada. A lavanderia era um grande edifício na beira da cidade com grandes tinas de água fervente e varais de roupa pendurados para secar no sol do deserto. A filha da Sra. Chen, Mei, era uma mulher de aparência capaz em seus 30 anos, que falava excelente inglês e administrava seu negócio com eficiência impressionante. Ela ouviu as qualificações de Wilhelmina, fez várias perguntas diretas sobre suas habilidades de contabilidade e então ofereceu a ela uma posição na hora. Eu posso pagar a você $20 por mês para gerenciar as contas, lidar com a correspondência com os clientes e ajudar com os clientes que falam inglês. May disse, o trabalho não é glamouroso, mas é honesto e estável. Você está interessada? Estou muito interessada, disse Wilhelmina, o alívio inundando-a. $20 por mês não era muito, mas era o suficiente para pagar seu quarto e comida com um pouco sobrando. Mais importante, era um trabalho honesto que a deixaria manter sua independência. Quando você gostaria que eu começasse? Amanhã de manhã, se você estiver disponível, posso mostrar os livros e explicar o sistema. May estendeu a mão e Wilhelmina a apertou, selando o acordo. Voltando para a pensão, Wilhelmina sentiu-se mais leve do que durante todo o dia. Ela tinha um emprego, um lugar para morar, e naquela noite ela teria seu primeiro jantar adequado com Daniel Walker. Talvez esta decisão impulsiva não tenha sido um desastre afinal. Ela passou a tarde se arrumando, passando seu melhor vestido, uma seda verde escura que realçava a cor de seus olhos castanhos, e arrumando seu cabelo ruivo em um estilo elegante, mas não muito elaborado. Quando Daniel chegou precisamente às 6 horas, vestindo uma camisa limpa e um colete com seus cabelos escuros ainda úmidos da lavagem, ela sentiu um frio na barriga de nervosismo. Senhorita Dalton, você está linda, ele disse, e a sinceridade em sua voz a fez corar. Obrigada, Sr. Walker. Vamos. O restaurante do hotel era o melhor estabelecimento de jantar em Hawthorne, o que significava que tinha toalhas de mesa de verdade e menus escritos em quadros negros. Daniel segurou a cadeira para ela com a cortesia cuidadosa de alguém tentando arduamente lembrar os bons modos, e Wilhelmina achou o nervosismo dele estranhamente cativante. Durante o jantar de rosbife, batatas e vegetais, eles começaram o delicado processo de se conhecer. Daniel contou a ela sobre seu rancho, como ele tinha vindo para o oeste do Missouri 5 anos atrás, com nada além de seu cavalo e sua sela, trabalhando em vários empregos até que ele tinha economizado o suficiente para comprar sua terra. Ele falou sobre seus planos para o futuro, criando melhor gado, melhorando suas fontes de água, talvez um dia tendo o melhor rancho do território. E sua família? Wilhelmina perguntou. Eles ainda moram no Missouri? Uma sombra cruzou seu rosto. Minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. Tuberculose. Meu pai a seguiu 2 anos depois. Pareceu apenas desistir depois que ela se foi. Eu tenho uma irmã em algum lugar. Casada e mudou-se para a Califórnia pela última vez que eu vi, mas não temos mantido contato. Vir para o oeste era sobre começar do zero,
construir algo que era meu. Eu entendo esse sentimento, Wilhelmina disse suavemente. Minha família está bem estabelecida em Boston. Meu pai é um banqueiro, muito bem-sucedido, muito respeitado. Eles têm toda a minha vida planejada para mim. Com quem eu deveria me casar, como eu deveria me comportar, o que eu deveria querer. Vir para Nevada foi minha tentativa de escapar de tudo isso e descobrir quem eu realmente sou separada das expectativas deles. E o que você descobriu até agora? Daniel perguntou, inclinando-se para a frente com genuíno interesse. Wilhelmina considerou a pergunta seriamente. Eu descobri que sou mais corajosa do que pensava e mais teimosa. Eu descobri que me importo profundamente com justiça e educação o suficiente para lutar por elas, mesmo quando é impopular. E eu descobri que eu preferiria falhar em construir minha própria vida do que ter sucesso em viver a vida de outra pessoa. Isso requer coragem real, Daniel disse calmamente. A maioria das pessoas nunca descobre isso. Eles conversaram por horas, muito depois de terem terminado de comer. Wilhelmina contou a ele sobre seu amor por livros, como ela tinha passado sua infância lendo tudo o que ela podia, para o desgosto de sua mãe. Daniel falou sobre aprender a lidar com cavalos, como ele tinha um dom para trabalhar com animais difíceis que outros tinham desistido. Eles descobriram que ambos amavam tempestades, ambos odiavam ostras, e ambos tinham uma tendência a assumir causas que outros consideravam sem esperança. Eu consegui um emprego hoje, Wilhelmina disse enquanto eles estavam saindo do restaurante. Trabalhando para Mei Chen na lavanderia, gerenciando suas contas e correspondência. O rosto de Daniel se iluminou. Isso é uma notícia maravilhosa. Mei é uma boa mulher, honesta e justa. Você será bem tratada lá. Ele pausou. Embora eu espere que você saiba que minha oferta de ajuda era genuína, você não precisa lutar sozinha. Eu sei, Wilhelmina disse, e eu aprecio isso, mas eu preciso saber que posso cuidar de mim mesma. A dependência da caridade de um homem, mesmo caridade bem intencionada, é muito próxima da vida da qual eu estava fugindo. Eu posso entender isso, Daniel disse. Eles tinham chegado à pensão e ele parou no pé dos degraus. Senhorita Dalton, eu gostei imensamente desta noite. Poderia eu visitá-la novamente, talvez domingo à tarde? Eu gostaria de mostrar a você meu rancho se você estivesse disposta a dar uma volta por lá. Eu gostaria disso, Sr. Walker. Wilhelmina percebeu que ela realmente queria. A noite tinha sido surpreendentemente agradável. A conversa fácil e genuína. Daniel Walker não era nada como os homens que ela tinha conhecido em Boston. Mas talvez isso não fosse uma coisa tão ruim. Ele tirou o chapéu para ela e virou-se para sair. Então parou e olhou para trás. Wilhelmina, se me atrevo a usar seu nome de batismo, eu quero que você saiba que impedi-la de embarcar naquele trem foi a coisa mais corajosa que eu já fiz. Obrigado por não me achar completamente insano. Me chame de Willa, ela ouviu a si mesma dizer. Meus amigos me chamam de Willa. Seu sorriso ao luar era genuíno e caloroso. Boa noite, Willa. Bons sonhos. Naquela noite, deitada em sua cama estreita, Willa refletiu sobre o quanto sua vida tinha mudado em apenas 24 horas. Ontem, a esta hora, ela tinha estado se preparando para desistir e ir para casa. Agora, ela tinha um emprego, um lugar para morar e o começo de algo que ela não estava bem pronta para nomear com um homem que ela mal conhecia, mas se viu querendo conhecer melhor. As próximas semanas caíram em um ritmo agradável. Willa trabalhou na lavanderia 5 dias por semana, aprendendo o negócio e ajudando May a expandir sua base de clientes, escrevendo anúncios profissionais e introduzindo métodos de contabilidade mais eficientes. Ela descobriu que tinha talento para gerenciamento de negócios e May era grata por suas contribuições, até dando a ela um pequeno aumento após a primeira semana. Daniel a visitou 3 vezes por semana como eles tinham concordado. Ele a levou para jantar novamente, para uma dança no salão comunitário,
onde ele admitiu que não era muito bom dançarino, mas tentou mesmo assim, fazendo-a rir quando ele pisou em seus pés. Eles fizeram longas caminhadas pela paisagem ao redor de Hawthorne, onde ele a ensinou a identificar diferentes plantas e pegadas de animais. Ele mostrou a ela seu rancho, uma área limpa de pastagem aninhada nas colinas, com uma cabana robusta que ele mesmo tinha construído, um celeiro para seus cavalos e várias centenas de cabeças de gado pastando na fazenda. Não é chique, ele disse quase apologeticamente, enquanto eles sentavam em sua varanda, observando o pôr do sol pintar o céu do deserto em tons de laranja e roxo. Mas é meu, construído com minhas próprias mãos e meu próprio trabalho. É lindo, Willa disse honestamente. O rancho era isolado, mas não solitário. Pacífico de uma forma que sua vida em Boston nunca tinha sido. Ela podia imaginar viver aqui, acordando com esses nasceres do sol, adormecendo ao som do mugido do gado na distância. O pensamento a surpreendeu com sua clareza. Enquanto novembro virava dezembro, Willa se viu pensando em Daniel cada vez mais. Ela aguardava suas visitas com uma antecipação que ia além da mera polidez. Ela se pegou sorrindo em momentos aleatórios durante o dia, lembrando algo engraçado que ele tinha dito, ou o jeito que seus olhos se enrugavam quando ele ria. Quando ele acidentalmente tocou a mão dela enquanto a ajudava a atravessar um riacho durante uma de suas caminhadas, o choque de eletricidade que ela sentiu foi inegável. Uma noite em meados de dezembro, Daniel chegou à pensão parecendo nervoso. Willa, eu tenho algo que preciso te contar e não tenho certeza de como você vai reagir. O coração dela afundou. Era isso. Ela pensou que ele ia dizer que aquilo não estava dando certo, que ele tinha cometido um erro, que ela deveria reservar passagem de volta para Boston afinal. O que é? Estou me apaixonando por você, ele disse sem rodeios, seus olhos cinzentos intensos. Eu sei que concordamos em ir com calma, e eu sei que faz apenas algumas semanas, mas eu não posso mais fingir. Toda vez que te vejo, toda vez que conversamos, toda vez que você sorri para mim, eu me apaixono um pouco mais e preciso saber se há alguma chance, alguma possibilidade de você sentir o mesmo. Willa ficou congelada, seu coração batendo forte. Isso era muito rápido, muito repentino. Ela mal o conhecia. E, no entanto, olhando para ele ali parado com o coração nos olhos, ela sabia que o conhecia em todas as maneiras que lhe importavam. Ela sabia que ele era gentil com os animais e respeitoso com as mulheres. Ela sabia que ele era honesto e trabalhador. Ela sabia que ele ouvia quando ela falava sobre suas ideias e sonhos. Realmente ouvia em vez de apenas esperar a sua vez de falar. E ela sabia que quando imaginava seu futuro, ele estava cada vez mais presente nessas imaginações. Daniel, ela disse suavemente, usando o nome dele pela primeira vez, eu acho que também posso estar me apaixonando por você, e isso me aterroriza. O alívio em seu rosto era profundo. Por que isso a aterroriza? Porque eu vim para o oeste para ser independente, para provar que não precisava de um homem para completar minha vida. Apaixonar-se parece desistir desse sonho, como admitir que eu estava errada o tempo todo. Ela torceu as mãos, tentando encontrar as palavras certas. Em Boston, o amor sempre foi sobre posse. Homens casavam-se com mulheres para adquiri-las como propriedade. Eu queria ser livre disso. Daniel se aproximou, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de sálvia e couro dele. Willa, amar você não significa possuí-la. Significa fazer parceria com você, ficar ao seu lado, apoiar seus sonhos enquanto você apoia os meus. Se fôssemos construir uma vida juntos, seria nossa vida, não a minha com você como um acessório. Você entende a diferença? Eu quero, ela sussurrou. Eu quero acreditar que isso é possível. Então deixe-me provar a você. Ele pegou a mão dela gentilmente e ela não puxou. Dê-nos mais tempo. Continue trabalhando na lavanderia se isso a faz feliz. Mantenha sua independência. Tudo o que estou pedindo é que você me deixe amá-la enquanto você faz isso.
Willa olhou para suas mãos unidas, a dele grande e calejada, a dela menor e manchada de tinta do seu trabalho de contabilidade. Eles eram de mundos completamente diferentes, e ainda assim, de alguma forma impossível, eles se encaixavam. Sim, ela disse. Sim, eu nos darei mais tempo. Ele a beijou, então suave e cuidadosamente, como se ela fosse algo precioso que pudesse quebrar. Não era nada como os beijos agressivos e possessivos que Charles Patton tinha tentado roubar dela antes de ela deixar Boston. Este era gentil e perguntando, uma pergunta em vez de uma exigência, e quando ela o beijou de volta, ela sentiu algo se encaixar em seu coração. Eles ficaram na varanda da pensão, abraçados, enquanto as estrelas de dezembro surgiam acima deles, e Willa sentiu pela primeira vez, desde que deixou Boston, que ela estava exatamente onde deveria estar. O Natal chegou, e com ele uma onda de frio incomum para o deserto de Nevada. Daniel deu a Willa um lindo diário encadernado em couro com suas iniciais gravadas na capa. Para seus pensamentos e sonhos, ele disse, você está sempre falando sobre querer escrever sobre suas experiências no Oeste. Eu pensei que você gostaria de um lugar adequado para guardar essas histórias. Ela deu a ele um cachecol de lã quente que ela tinha tricotado em segredo nas últimas semanas, trabalhando nele em seu quarto à noite depois do jantar. Para aquelas manhãs frias quando você está verificando seu gado, ela disse, eu não quero que você pegue um resfriado. Eles passaram o dia de Natal no rancho, e Willa ajudou Daniel a preparar um jantar de peru, rindo de suas próprias habilidades culinárias inadequadas. Ela nunca tinha aprendido a cozinhar corretamente em Boston, onde sua família tinha servos para lidar com tais tarefas. Daniel foi paciente e divertido com seus desastres, e juntos eles conseguiram produzir uma refeição que era pelo menos comestível. Quando eu estava planejando este cortejo, eu não pensei nos detalhes práticos, ele admitiu durante a sobremesa. Uma torta que Willa tinha conseguido fazer com sucesso. Se fôssemos nos casar, você gostaria de aprender a cozinhar? Ou você preferiria contratar alguém para ajudar com as tarefas domésticas? A menção casual de casamento fez o coração de Willa pular, mas ela tentou responder seriamente. Eu acho que gostaria de aprender pelo menos o básico. Eu não quero ser completamente dependente de ajuda contratada, mas também não acho que tenho muito talento natural para as artes domésticas. Isso está bem para mim. Eu não me apaixonei por você por suas habilidades culinárias. Daniel estendeu a mão na mesa e pegou a dela. Willa, eu preciso te perguntar algo, e eu quero que você pense sobre isso cuidadosamente antes de responder. Ela se preparou sentindo que algo importante estava chegando. Meu rancho está indo bem. Melhor do que eu esperava para esta época do ano. Eu consegui economizar uma quantia considerável e estou planejando expandir na próxima primavera. Talvez comprar mais gado de reprodução, contratar alguns ajudantes para o trabalho. Vai ser uma época agitada e eu realmente gostaria de ter você ao meu lado para isso. Ele pausou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Eu sei que dissemos que iríamos levar nosso tempo e eu não estou tentando apressá-la. Mas eu tenho que perguntar. Você vê um futuro aqui comigo? Ou você ainda está pensando em voltar para Boston, eventualmente? Willa olhou ao redor da cabana para os móveis simples que Daniel tinha construído, para a lareira de pedra onde um fogo alegre crepitava, para as janelas que davam para a bela e áspera paisagem. Ela pensou sobre seu emprego na lavanderia, sobre a amizade e o respeito de May. Ela pensou sobre a vida que tinha deixado para trás em Boston, as expectativas sufocantes e as regras intermináveis. Eu não quero voltar para Boston, ela disse lentamente. Eu acho que já sei disso há algum tempo, mas eu tinha medo de admitir. Minha família está lá e eu suponho que sempre os amarei de alguma forma. Mas isso não é mais minha casa, se é que algum dia realmente foi. E isso poderia ser sua casa? A voz de Daniel era quieta, vulnerável. Eu poderia ser sua casa?
Willa levantou-se e caminhou ao redor da mesa até onde ele estava sentado. Ela segurou o rosto dele nas mãos, olhando para aqueles olhos cinzentos que se tinham tornado tão queridos para ela. Daniel Walker, eu acho que você já é. Ele a puxou para seu colo, envolvendo seus braços em torno de sua cintura, e ela descansou a cabeça em seu ombro, sentindo-se segura e desejada de uma maneira que ela nunca tinha sentido antes. Eles sentaram assim por um longo tempo, observando o fogo queimar até as brasas, nenhum deles precisando falar. Em janeiro, uma carta chegou de Boston. A mãe de Willa havia escrito exigindo saber por que sua filha não havia retornado como planejado e insistindo que ela voltasse para casa imediatamente. A carta estava cheia de preocupação e raiva em igual medida, com vários comentários pontuais sobre reputações e comportamento adequado. Willa mostrou a carta a Daniel, que a leu com a testa franzida. Você vai contar a eles sobre nós? Ele perguntou. Eu tenho que... Willa disse, eu não posso continuar escondendo isso, mas não tenho certeza de como explicar nossa situação de uma forma que eles entendam. Ela andou de um lado para o outro na sala da pensão, agitada. Minha mãe terá ataques de histeria quando souber que estou sendo cortejada por um fazendeiro. Meu pai provavelmente me deserdará e minhas irmãs pensarão que perdi a cabeça. Você perdeu? Daniel perguntou gentilmente. Perdeu a cabeça? Eu quero dizer. Willa parou de andar e olhou para ele. Provavelmente. Pelos padrões de Boston, estou jogando tudo fora por um homem que conheço há 2 meses. Mas, Daniel, eu não me importo mais com o que Boston pensa. Esta é a minha vida, minha escolha, e eu estou escolhendo você. Eu estou nos escolhendo. Então diga a eles isso, ele disse. Escreva a eles honestamente. Diga a eles que você encontrou algo pelo qual vale a pena ficar e que você está feliz. Se eles a amam, verdadeiramente a amam, eles acabarão aceitando. Willa passou horas elaborando sua resposta, tentando encontrar as palavras certas para explicar sua decisão, sem causar muita dor ou preocupação. Ela contou aos pais sobre Daniel, sobre seu rancho, sobre como ele a tratava com respeito e gentileza. Ela contou a eles sobre seu emprego na lavanderia, sobre seu crescente amor pelo território de Nevada, apesar de sua aspereza. E ela lhes disse o mais gentilmente possível que não estava voltando para casa porque já havia encontrado seu lar e não era em Boston. A resposta, quando chegou várias semanas depois, foi previsivelmente chateada. Sua mãe escreveu sobre decepção e escândalo. Seu pai escreveu uma breve nota sobre decisões precipitadas e oportunidades desperdiçadas. Mas também havia uma carta de sua irmã mais nova, Emily, que escreveu que achava aquilo terrivelmente romântico e corajoso e que esperava que Willa fosse feliz. E, por favor, escreva com mais detalhes sobre este misterioso cowboy. Willa chorou um pouco quando leu a carta de Emily, grata por pelo menos um membro da família que parecia entender. Daniel a segurou enquanto ela chorava, não tentando consertar ou melhorar, apenas estando lá. Família é complicado, ele disse quando as lágrimas dela diminuíram. Dê-lhes tempo. Às vezes as pessoas precisam de espaço para se ajustar a mudanças que não viam chegando. À medida que o inverno cedia lugar ao início da primavera, o cortejo de Daniel tornou-se mais sério. Ele apresentou Willa aos seus peões, um casal de jovens que ele havia contratado para ajudar com o parto de primavera. Ele a levou a uma reunião da Associação de Criadores de Gado, apresentando-a como sua pretendida. E embora algumas sobrancelhas se levantassem, a maioria das pessoas era educada e acolhedora. A notícia se espalhou por Hawthorne que Daniel Walker e a ex-professora estavam sérios um com o outro. E lentamente Willa começou a se sentir mais aceita na comunidade. Mesmo os membros do conselho escolar que a haviam demitido começaram a acenar educadamente quando passavam por ela na rua. Embora se isso se devia aos seus próprios méritos ou à posição respeitada de Daniel na comunidade pecuária, ela não podia dizer.
Em março, numa linda noite de primavera com flores silvestres florescendo no deserto, Daniel levou Willa a um lugar em seu rancho onde uma nascente natural alimentava uma pequena piscina de água límpida. Árvores de álamo cresciam ao redor, suas folhas novas de um verde brilhante contra o céu azul. Este é meu lugar favorito em toda a propriedade, ele disse, ajudando-a a descer do cavalo. Quando encontrei esta terra pela primeira vez, esta nascente foi o que me convenceu a comprá-la. Eu sabia que com água confiável eu poderia fazer o rancho funcionar. Eles caminharam até a beira da piscina, onde a água refletia o céu como um espelho. Willa mergulhou os dedos, surpresa com o quão fria estava. Willa, Daniel disse, e algo em seu tom a fez virar para encará-lo. Ele estava ajoelhado em um joelho, segurando uma pequena caixa na mão. Eu sei que nos conhecemos há apenas 5 meses, o que não é muito tempo para alguns padrões. Mas nesse tempo, você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Você me desafia, me inspira, me faz querer ser um homem melhor. Você trouxe cor e alegria para dias que costumavam ser apenas sobre trabalho e sobrevivência. Ele abriu a caixa, revelando uma simples aliança de ouro com um pequeno diamante. Eu não tenho muito a lhe oferecer em comparação com o que você poderia ter tido em Boston. Apenas um rancho no meio do território de Nevada. Um homem que trabalha com as mãos e um amor que durará até o dia em que eu morrer. Mas se isso é o suficiente, se eu sou o suficiente, então Wilhelmina Dalton, você me faria a honra de se tornar minha esposa? Willa sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, mas desta vez eram lágrimas de felicidade. Ela sabia que isso estava por vir, esperava por isso há semanas, mas a realidade ainda era avassaladora. Este era o momento em que ela fazia sua escolha final, onde se comprometia totalmente com esta nova vida que vinha construindo. Sim, ela disse, sua voz embargada pela emoção. Sim, Daniel, eu vou me casar com você. Você é mais do que suficiente. Você é tudo. Ele se levantou e a pegou nos braços, girando-a enquanto ela ria e chorava ao mesmo tempo. Quando a colocou no chão, ele deslizou o anel em seu dedo. Ele se encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela, e ela percebeu que ele deve ter pedido a May para descobrir o tamanho do seu anel. Eu te amo, ela disse beijando-o. Eu te amo tanto que às vezes me assusta. Eu te amo também, ele respondeu segurando-a perto. E Willa, eu te prometo isso, nosso casamento será uma parceria. Seus sonhos são tão importantes quanto os meus. Se você quiser continuar trabalhando na lavanderia, você pode. Se você quiser começar uma escola no rancho para as crianças locais, nós podemos construir uma. Se você quiser escrever suas histórias e talvez até publicá-las, eu a apoiarei. O que quer que você precise para ser feliz e realizada, eu farei tudo em meu poder para ajudá-la a alcançá-lo. Essas palavras, mais do que o anel ou a própria proposta, convenceram Willa de que ela estava fazendo a escolha certa. Este não era um homem que queria possuí-la ou mudá-la. Este era um homem que queria construir uma vida ao lado dela, respeitando quem ela era e quem ela queria se tornar. Eles se casaram 6 semanas depois, no início de maio de 1877, em uma cerimônia simples na igreja comunitária em Hawthorne. May ficou ao lado de Willa como sua testemunha, e um dos peões de Daniel ficou ao lado dele. A senhorita Patterson chorou lágrimas de felicidade, e até o Sr. Griggs da loja geral veio e desejou-lhes felicidades. Willa usava um vestido branco simples que May a ajudou a alterar de um vestido que ela havia trazido de Boston. Daniel usava seu melhor terno, parecendo bonito e nervoso. Quando o ministro os declarou marido e mulher e Daniel a beijou na frente de toda a congregação, Willa sentiu uma sensação de retidão que ela nunca havia experimentado antes. Eles realizaram uma pequena recepção no hotel com bolo e dança. A senhora Chen trouxe bolinhos especiais que ela havia feito e vários dos colegas fazendeiros de Daniel vieram com suas esposas para celebrar.
Não era nada como os elaborados casamentos da sociedade que Willa havia frequentado em Boston, mas era perfeito porque era real e cheio de pessoas que genuinamente se importavam com eles. Naquela noite, Daniel carregou Willa sobre o limiar da casa do rancho, que agora seria o lar deles. Ele havia trabalhado nela em segredo por semanas, adicionando um segundo quarto, construindo novos móveis, transformando-a em um lar adequado para um casal casado. Bem-vinda ao lar, Sra. Walker, ele disse, colocando-a gentilmente no chão. Senhora Walker, Willa repetiu, testando o nome. Soava estranho, mas bom, como vestir um casaco novo que se encaixava surpreendentemente bem. Eu gosto do som disso. A noite de núpcias deles foi terna e gentil. Daniel tomando cuidado para ter certeza de que ela estava confortável e feliz. Willa tinha ficado nervosa com este aspecto do casamento, tendo ouvido várias informações conflitantes de suas irmãs casadas. Mas Daniel foi paciente e amoroso, e ela descobriu que a intimidade física com alguém que você realmente ama não era nada a temer. Na manhã seguinte, acordando nos braços de Daniel com o sol entrando pela janela, Willa pensou em quanto sua vida havia mudado em 6 meses. Ela tinha passado de uma professora escolar fracassada, planejando retornar para casa em derrota, para uma mulher casada com um lar e um marido que ela amava. Foi notável como a vida podia se transformar rapidamente quando você era corajosa o suficiente para arriscar. A vida de casados lhes serviu bem. Willa continuou trabalhando na lavanderia por mais alguns meses, ajudando May a treinar uma nova contadora antes de finalmente se afastar para se concentrar no rancho. Ela descobriu que gostava do trabalho no rancho mais do que esperava. Ela aprendeu a ajudar com a marcação, a auxiliar na ronda de primavera, a manter as contas do rancho e a gerenciar suprimentos. Ela não era uma vaqueira natural de forma alguma, mas era competente e disposta a aprender. Daniel foi fiel à sua palavra sobre o casamento deles ser uma parceria. Ele a consultava em decisões importantes sobre o rancho, valorizava sua opinião em questões de negócios e nunca tentou limitar suas atividades ou interesses. Quando ela expressou o desejo de começar a ensinar novamente, ele a ajudou a construir uma pequena escola em sua propriedade e espalhou a notícia de que ela estaria oferecendo aulas para quaisquer crianças da área cujas famílias quisessem educação para elas. Em um mês, ela tinha 8 alunos com idades entre 6 e 14 anos, incluindo 2 crianças de famílias chinesas que nunca tiveram acesso à educação formal antes. Willa os ensinou a ler, escrever, aritmética e ciências, usando livros que ela havia trazido de Boston e encomendado de catálogos. Daniel construiu mesas e um quadro negro, e a pequena escola se tornou um ponto de orgulho para toda a comunidade. No outono, Willa percebeu que estava grávida. O enjoo matinal começou em setembro, e depois de uma visita ao médico em Hawthorne confirmar suas suspeitas, ela contou a Daniel a notícia uma noite enquanto eles estavam sentados em sua varanda assistindo ao pôr do sol. Eu vou ter um bebê, ela disse simplesmente, pegando a mão dele e colocando-a em sua barriga ainda plana. Provavelmente no início de março. O médico pensa. O rosto de Daniel passou por uma série de emoções. Choque, alegria, medo e depois pura felicidade. Nós vamos ser pais, ele disse maravilhado. Willa, essa é a melhor notícia que já recebi. Você não está preocupada? Ela perguntou. Ela estava ansiosa para contar a ele, com medo de que ele pudesse pensar que era muito cedo, ou que ela não seria capaz de lidar com a maternidade e suas outras responsabilidades. Claro, estou preocupada. Estou aterrorizada, ele admitiu. Mas também estou emocionada. Vamos ter um filho, Willa. Uma pessoinha que é metade você e metade eu. Como eu poderia estar senão feliz com isso? A gravidez foi difícil às vezes. Willa teve enjoos matinais severos nos primeiros meses e, mais tarde, à medida que crescia, achou difícil gerenciar suas atividades habituais. Ela teve que fechar a escola temporariamente,
para a grande decepção de seus alunos, e passar longos dias de pé tornou-se impossível. Daniel foi infinitamente paciente e compreensivo. Ele assumiu a maioria das tarefas domésticas sem reclamar, trouxe-lhe chá e biscoitos quando a náusea estava forte e a segurou à noite quando ela se preocupava se seria uma boa mãe. Ele lia para ela o jornal e livros, fazia companhia quando ela estava muito cansada para fazer qualquer coisa além de descansar, e a lembrava constantemente que ela era bonita mesmo quando se sentia como uma baleia encalhada. No final de fevereiro, uma onda de frio trouxe neve incomum para o deserto de Nevada. Willa observou os flocos brancos caírem do calor de sua cabana, uma mão em sua barriga inchada, sentindo o bebê chutar e rolar dentro dela. A qualquer dia agora, o médico havia dito. A qualquer dia agora, tudo mudaria novamente. O bebê veio nas primeiras horas da manhã de 3 de março de 1878, após um trabalho de parto longo e exaustivo. May veio ajudar. Tendo mais experiência com parto do que Daniel, e entre suas mãos capazes e a presença ansiosa de Daniel, Willa conseguiu trazer um menino saudável ao mundo. Ele é perfeito, Daniel sussurrou, segurando seu filho pela primeira vez com lágrimas escorrendo pelo rosto. Willa, ele é absolutamente perfeito. Eles o nomearam Thomas Daniel Walker. Thomas em homenagem ao avô de Willa e Daniel para seu pai. Ele tinha cabelo escuro como Daniel e os olhos castanhos de Willa. E desde o momento em que nasceu, ele tinha seu pai completamente enrolado em seu minúsculo dedo. Adaptar-se à vida com um bebê era desafiador. Thomas era um bebê chorão, chorando em horas estranhas e exigindo atenção constante. Willa estava exausta e sobrecarregada, lutando para equilibrar a maternidade com tudo o mais que ela queria fazer. Havia dias em que ela chorava de frustração e fadiga, perguntando-se se ela tinha errado ao pensar que poderia ter uma família e suas outras atividades. Mas Daniel estava lá através de tudo isso, trocando fraldas, andando pelo chão com Thomas quando ele não dormia, pegando o bebê para que Willa pudesse descansar. Estamos nisso juntos, ele continuava lembrando-a. Você não precisa fazer tudo sozinha. À medida que Thomas cresceu de um bebê para uma criança rechonchuda e alegre, a vida se estabeleceu em um novo normal. Willa reabriu sua escola quando Thomas tinha 6 meses, trazendo-o com ela e ensinando enquanto ele brincava em um cobertor no canto. Seus alunos ficaram encantados por ter um bebê para fazer o bem, e as meninas mais velhas muitas vezes ajudavam a observá-lo durante as aulas. O rancho continuou a prosperar. A gestão cuidadosa de Daniel e seus bons instintos sobre a criação de gado deram frutos, e eles puderam expandir sua operação, comprando mais terras e contratando mais ajudantes. Willa administrou o lado comercial, mantendo livros, lidando com a correspondência com os compradores e negociando contratos. Juntos, eles construíram algo sólido e duradouro. No outono de 1879, Willa recebeu uma carta surpreendente de sua mãe. Não era calorosa ou efusiva, mas era civil, perguntando sobre sua vida e seu filho, e expressando o desejo de possivelmente visitar Nevada e conhecer seu neto. Não foi uma reconciliação completa, mas foi um começo, e Willa respondeu imediatamente, estendendo um convite para a primavera seguinte, quando a viagem seria mais fácil. Seus pais vieram em maio de 1880, chegando em uma carruagem alugada, parecendo empoeirados e desconfortáveis. Seu pai estava mais grisalho do que Willa se lembrava, sua mãe mais desgastada. Eles olharam ao redor do rancho com óbvio ceticismo, e Willa se preparou para críticas e julgamentos. Mas algo mudou quando eles conheceram Thomas, que agora tinha 2 anos e estava cheio de energia e charme. A expressão severa de seu pai suavizou-se quando seu neto subiu em seu colo, balbuciando sobre cavalos e gado. Sua mãe realmente sorriu quando Thomas insistiu em mostrar a ela as galinhas. Durante a semana em que ficaram, Willa observou seus pais lentamente virem a entender sua vida.
Seu pai conversou com Daniel sobre pecuária e negócios. Claramente impressionado com a inteligência e a ética de trabalho do jovem, sua mãe ajudou Willa com as tarefas domésticas e conheceu May e a senhora Chen, surpresa ao descobrir que Willa havia construído verdadeiras amizades nesta cidade fronteiriça. Na última noite deles, a mãe de Willa a chamou de lado na varanda. Eu não vou fingir que entendo suas escolhas, ela disse cuidadosamente. Esta vida é tão diferente do que nós queríamos para você, do que nós pensávamos que você deveria querer. Mas eu posso ver que você está feliz, verdadeiramente feliz, de uma maneira que você nunca esteve em Boston. E seu marido claramente a adora e a trata bem. Isso é mais do que muitas mulheres podem dizer sobre seus casamentos, mesmo em nossos círculos sociais. Obrigada, mãe, disse Willa com lágrimas nos olhos. Isso significa mais para mim do que você sabe. Você sempre foi teimosa e independente, continuou sua mãe. Mesmo quando pequena, você queria fazer as coisas do seu jeito. Eu pensei que o Oeste quebraria esse espírito, faria você perceber que precisava voltar para casa. Mas, em vez disso, você encontrou um lugar que a deixou ser exatamente quem você é. Suponho que deveria ter orgulho disso. Eu espero que você possa ter, Willa disse suavemente. Eu sei que a decepcionei por não seguir o caminho que você traçou para mim, mas eu precisava encontrar meu próprio caminho. E eu o encontrei. Eu o encontrei com Daniel aqui em Nevada. Quando seus pais partiram, a despedida foi emocional, mas esperançosa. Seu pai colocou dinheiro na mão de Daniel para a futura educação de Thomas. Apesar dos protestos de Daniel, sua mãe abraçou Willa apertado, sussurrando que a amava e tinha orgulho dela, mesmo que tivesse demorado muito para dizer isso. A vida continuou seu ritmo constante. Willa teve outro bebê em 1881, uma filha que eles chamaram Catherine em homenagem à mãe de Daniel. Ela era um bebê mais fácil do que Thomas havia sido. Calma e contente com os olhos cinzentos de Daniel e uma disposição alegre. Thomas ficou fascinado com sua irmãzinha, querendo ajudar com tudo e constantemente trazendo-lhe brinquedos e cobertores. A escola cresceu, adicionando mais alunos, à medida que a notícia se espalhava sobre a qualidade da educação que Willa fornecia. Algumas famílias viajavam de tão longe quanto 32 km para trazer seus filhos para suas aulas. Ela eventualmente teve que contratar uma professora assistente, uma jovem de Reno chamada Sarah, que compartilhava a paixão de Willa pela educação. Em 1883, Daniel e Willa celebraram seu 6º aniversário. Eles tiveram um jantar especial no hotel em Hawthorne, deixando as crianças com May para a noite. Sentada em frente ao marido, Willa maravilhou-se com o quão diferente sua vida era do que ela havia imaginado em Boston. Você se arrepende? Daniel perguntou como se estivesse lendo seus pensamentos. De ficar aqui comigo em vez de voltar para o leste? Nunca, Willa disse firmemente. Daniel, me impedir de embarcar naquele trem foi a melhor coisa que já me aconteceu. Você me deu a chance de me tornar quem eu deveria ser, de construir uma vida nos meus próprios termos. Como eu poderia me arrepender disso? Mesmo nos dias difíceis, ele insistiu. Quando os preços do gado estão baixos, ou as crianças estão doentes, ou o trabalho parece interminável, especialmente nos dias difíceis, Willa disse estendendo a mão sobre a mesa para pegar a dele. Porque esses são os dias em que eu vejo o que construímos juntos, como nos apoiamos mutuamente nas dificuldades. Eu nunca teria tido isso em Boston. Eu teria sido a esposa de um banqueiro, organizando festas de chá e gerenciando empregados, morrendo lentamente de tédio e frustração. Aqui eu estou viva. Eu sou eu mesma e tenho você. Daniel levou a mão dela aos lábios e a beijou gentilmente. Você não tem ideia do quanto eu te amo, Willa Walker. Todos os dias pelo resto da minha vida, eu agradecerei a qualquer destino ou sorte ou providência que te trouxe àquela estação de trem naquele dia em particular.
Com o passar dos anos, o rancho tornou-se uma das operações mais bem-sucedidas do território. A reputação de Daniel por criar gado de qualidade se espalhou e compradores vieram de tão longe quanto São Francisco para adquirir seu rebanho. A escola de Willa também ganhou reputação e vários de seus alunos foram para universidades no leste, uma conquista quase inédita para crianças da fronteira. Thomas cresceu e se tornou um menino sério e atencioso que amava livros tanto quanto sua mãe e rancho tanto quanto seu pai. Catherine era brilhante e aventureira, constantemente se metendo em encrencas e fazendo perguntas impossíveis. Em 1885, Willa teve outro bebê, um segundo filho que eles chamaram James, que era calmo e observador, absorvendo tudo com olhos arregalados. Gerenciar 3 filhos, uma escola e ajudar a administrar o rancho mantinha Willa ocupada, mas ela prosperava com o desafio. Ela havia aprendido a equilibrar seus vários papéis, aceitando que não poderia fazer tudo perfeitamente, mas poderia fazer tudo bem o suficiente. Daniel continuou sendo seu parceiro em todos os sentidos, compartilhando o trabalho e as alegrias e as tristezas inevitáveis que vinham com a construção de uma vida juntos. Em 1887, Nevada oficialmente tornou-se um estado, e Hawthorne realizou uma enorme celebração. Daniel e Willa compareceram com seus filhos, orgulhosos de fazer parte deste crescente território que se tinha tornado seu lar. Willa pensou na jovem que havia parado na plataforma do trem 10 anos antes, derrotada e pronta para desistir. Ela desejou poder dizer a essa versão mais jovem de si mesma que tudo daria certo melhor do que ela poderia ter imaginado. Quando Thomas se aproximou de seu 10º aniversário, ele anunciou que queria ser um rancheiro como seu pai. Catherine, aos 7 anos, declarou que queria ser médica, o que levantou sobrancelhas em muitos na cidade, mas que Willa apoiou de todo o coração. James, aos 3, ainda era muito jovem para saber o que queria, mas ele seguia seu pai pelo rancho com atenção devotada, imitando tudo o que Daniel fazia. Uma noite na primavera de 1888, depois que as crianças estavam na cama, Daniel e Willa sentaram-se em sua varanda observando as estrelas aparecerem. Era pacífico e tranquilo, o tipo de momento que ambos valorizavam. "Você se lembra da primeira vez que eu te trouxe aqui?" Daniel perguntou. "Antes de nos casarmos, quando eu estava tentando te convencer de que um cowboy como eu valia a pena arriscar." "Eu me lembro", Willa disse, encostando a cabeça em seu ombro. "Eu pensei que você era louco propondo todo esse arranjo. Eu mal te conhecia, e ainda assim você ficou." Daniel a abraçou, puxando-a para perto. "Você arriscou em nós, nesta vida em mim. Essa foi a coisa mais corajosa que eu já vi alguém fazer." "Eu não sei se foi corajoso ou apenas desesperado", Willa admitiu. "Eu não queria voltar para Boston, e você me ofereceu uma razão para ficar. Eu acho que parte de mim sabia desde então que você era especial, que isso poderia ser algo real." "Tornou-se algo real, não foi?" Daniel disse suavemente. "Mais real do que eu jamais ousei esperar." Willa pensou em sua vida juntos, no rancho que haviam construído, nos filhos que estavam criando, na comunidade da qual faziam parte. Ela pensou em sua escola, em seus alunos, em suas amizades. Ela pensou nos desafios que haviam enfrentado e superado juntos. As perdas e as vitórias, os dias comuns e os momentos extraordinários. "Sim", ela disse finalmente. "Tornou-se algo mais maravilhoso do que eu poderia ter imaginado. Você me pediu para lhe dar uma chance naquele dia na estação de trem, Daniel. Mas, na verdade, você me deu uma chance. Uma chance de ser quem eu realmente sou. De construir a vida que eu realmente queria, de amar e ser amada sem condições ou expectativas. Você me libertou e então você escolheu ficar ao meu lado de qualquer maneira. Esse é o maior presente que alguém já me deu." Eles sentaram em silêncio confortável, 2 pessoas que tinham arriscado loucamente uma na outra e construído algo duradouro. A noite no deserto era fresca e clara, cheia de estrelas, cheia de possibilidades.
Em algum lugar na casa, uma das crianças se mexeu e voltou a dormir. Gado mugia na distância. Um coiote chamava sua parceira através da planície. Este era o lar, Willa pensou. Não o lugar, embora ela amasse o rancho no território de Nevada. Lar era este homem ao lado dela, seus filhos dormindo em segurança, a vida que haviam criado juntos através de trabalho duro e amor profundo. Lar era saber que quaisquer desafios que viessem, eles os enfrentariam juntos. Lar era a promessa que haviam feito um ao outro 11 anos antes. Uma promessa cumprida todos os dias desde então. Eu te amo, ela sussurrou na escuridão. Eu te amo também, Daniel respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Sempre amei, sempre amarei. À medida que os anos continuaram a se desenrolar, o amor deles apenas se aprofundou. Eles resistiram a secas e invernos rigorosos, quedas de mercado e perdas pessoais. Quando o cavalo favorito de Daniel morreu de velhice, Willa o segurou enquanto ele lamentava. Quando o pai de Willa faleceu em 1890, Daniel viajou com ela de volta para Boston para o funeral, apoiando-a através das emoções complexas de perder um pai com quem ela finalmente havia se reconciliado. Thomas se tornou um rancheiro, trabalhando ao lado de seu pai e eventualmente assumindo mais das operações diárias à medida que Daniel chegava aos seus 50 anos. Catherine, determinada e brilhante, desafiou todas as expectativas ao ser admitida em uma faculdade de medicina feminina na Filadélfia, tornando-se uma das poucas médicas no Oeste quando retornou a Nevada para praticar. James encontrou sua vocação na lei, tornando-se um advogado especializado em direitos de terra e disputas de água, questões cruciais no estado em desenvolvimento. Willa continuou ensinando até seus 50 anos, finalmente se aposentando quando a artrite tornou a escrita no quadro negro muito dolorosa. Mas ela nunca parou de ser uma educadora, dando aulas particulares para alunos e escrevendo artigos sobre educação e vida na fronteira que foram publicados em vários jornais e revistas. Sua memória, De Boston à Fazenda, A Jornada de uma Mulher para o Oeste, foi publicada em 1895 e se tornou um sucesso modesto, fornecendo inspiração para outras mulheres que contemplavam caminhos não convencionais. Daniel e Willa tornaram-se avós em 1808, quando Thomas se casou com uma linda jovem chamada Anna, e eles tiveram uma filha. Mais netos seguiram ao longo dos anos, enchendo a casa do rancho com barulho e risadas durante feriados e reuniões familiares. Daniel ensinou seus netos a cavalgar e laçar, enquanto Willa lia histórias para eles e ensinava-lhes suas letras. Em seu 30º aniversário em 1907, seus filhos organizaram uma enorme celebração no rancho. Amigos e familiares vieram de todo Nevada e além. A irmã de Willa, Emily, viajou de Boston com sua própria família. Ex-alunos, adultos com filhos próprios, vieram para homenagear a professora que havia mudado suas vidas. A festa durou o dia todo, e pela noite com música e dança e festividades. Ao pôr do sol e a festa diminuindo, Daniel levou Willa para longe da multidão para o local especial deles perto da nascente onde ele a tinha pedido em casamento 30 anos antes. As árvores de álamo estavam muito maiores agora, proporcionando sombra profunda, e alguém tinha construído um banco onde eles podiam sentar e observar a água. 30 anos, Daniel disse, balançando a cabeça em admiração. Às vezes parece que foi ontem que eu agarrei seu pulso na estação de trem, aterrorizado que você fosse entrar naquele trem e desaparecer da minha vida para sempre. E às vezes parece que sempre estivemos juntos. Willa acrescentou. Ela tinha 60 anos agora, seu cabelo ruivo abundantemente matizado de prata, seu rosto marcado pelas décadas passadas sob o sol áspero de Nevada. Mas Daniel ainda a olhava como se ela fosse a mulher mais bonita do mundo. Você sabe qual é a melhor parte? Daniel perguntou. Depois de 30 anos de casamento,
Eu ainda aprendo coisas novas sobre você. Você ainda me surpreende. Você ainda me faz rir. Eu ainda quero te contar sobre o meu dia e ouvir sobre o seu que não se desvaneceu em nada porque construímos algo real. Willa disse, não a fantasia romântica que é toda paixão e intensidade, mas que se esgota rapidamente. Construímos uma parceria, uma amizade, um amor que cresce mais forte com o tempo, em vez de mais fraco. Construímos uma vida juntos, Daniel, e tem sido uma vida linda. Eles sentaram em silêncio companheiro, mãos unidas, observando a água refletir a última luz do dia. Ao redor deles, podiam ouvir os sons de sua família, seu legado, filhos e netos, o rancho que continuaria por gerações, a comunidade que haviam ajudado a construir e fortalecer. Se você pudesse voltar, Daniel perguntou, de volta àquele dia na estação de trem, sabendo tudo o que aconteceria, todos os tempos difíceis e os bons tempos, você faria a mesma escolha? Willa não hesitou nem por um segundo. Eu escolheria você, escolheria a nós, escolheria esta vida a cada vez. Você me impediu de embarcar naquele trem, Daniel, mas o que você realmente fez foi me salvar. Você me salvou de uma meia vida de sonhos não realizados e esperanças sufocadas. Você me deu a chance de me tornar plenamente eu mesma. Como eu poderia me arrepender disso? Eu acho que nós nos salvamos um ao outro, Daniel disse calmamente. Eu estava apenas existindo antes de você entrar na minha vida, trabalhando e sobrevivendo, mas não realmente vivendo. Você trouxe cor e significado e alegria para tudo. Você me fez querer ser melhor, fazer melhor, sonhar mais alto. Juntos, construímos algo que nenhum de nós poderia ter criado sozinho. Ao cair da escuridão e as estrelas começarem a aparecer, eles voltaram para a casa onde a família os esperava. A festa ainda estava acontecendo, embora mais silenciosa agora, com pessoas sentadas em pequenos grupos conversando e rindo. Netos corriam brincando enquanto seus pais tentavam, sem muito entusiasmo, acalmá-los. Willa olhou para tudo aquilo. O lar que haviam construído, a família que haviam criado, o amor que permeava cada canto de suas vidas, e sentiu uma profunda gratidão. Ela havia arriscado em um cowboy que a impediu de embarcar em um trem 30 anos antes, e aquela única decisão havia moldado tudo o que veio depois. Havia sido a decisão certa, a melhor decisão, a decisão que a havia permitido se tornar exatamente quem ela deveria ser. Daniel apertou a mão dela e ela apertou de volta. Uma comunicação silenciosa que não precisava de palavras. Eles haviam dito, eu te amo, milhares de vezes ao longo das décadas. Mas isso nunca envelheceu. Nunca se tornou rotina. Cada vez significava algo. Cada vez era uma renovação da escolha que haviam feito para construir uma vida juntos. A filha deles, Catherine, aproximou-se com sua bolsa médica, tendo sido chamada para atender a um ferimento de um vizinho mais cedo, mas retornou para o final da celebração. Mãe, pai, vocês parecem cansados. Devo me preocupar? Seus instintos de médica estavam sempre ativos, mesmo em festas de família. Estamos bem, querida. Apenas aproveitando a noite, Willa a assegurou. Embora eu confesse que toda essa emoção me cansou um pouco. Você conquistou o direito de estar cansada, Catherine disse, beijando a bochecha de sua mãe. 30 anos de casamento, 3 filhos, muitos alunos para contar, administrando um rancho, escrevendo um livro. Eu acho que você já fez o suficiente para várias vidas. Mãe, sua mãe nunca soube fazer nada pela metade. Daniel disse com orgulho em sua voz. É uma das coisas que eu mais amo nela. À medida que a noite finalmente chegava ao fim e a família deles começava a partir, Daniel e Willa ficaram em sua varanda, acenando a Deus, seus braços em volta da cintura um do outro. Quando a última carroça desapareceu na estrada e o silêncio se estabeleceu sobre o rancho mais uma vez, eles entraram em seu quarto.
O quarto onde haviam dormido juntos por 3 décadas, onde seus filhos haviam sido concebidos, onde haviam se consolado mutuamente através de doenças e luto, onde haviam feito planos e sonhos. Se preparar para dormir havia se tornado uma rotina familiar, confortável e íntima. Eles se moviam um em torno do outro com a facilidade de uma longa prática. Daniel ajudando Willa com os botões que ela não conseguia mais alcançar facilmente por causa de sua artrite. Willa arrumando a gola dele por hábito, embora ele estivesse prestes a tirar a camisa. Deitada na cama, na escuridão, Willa refletiu sobre a jornada que a tinha trazido até ali. Se alguém a tivesse dito, parada naquela plataforma de trem em 1876, que ela passaria as próximas 3 décadas construindo uma vida com um cowboy no deserto de Nevada, ela os teria achado loucos. Mas a vida tinha um jeito de surpreender você, de levá-la em direções que você nunca antecipou. E às vezes essas surpresas eram exatamente o que você precisava, mesmo que você não soubesse disso na época. Daniel, ela disse suavemente na escuridão. Obrigado por me impedir de embarcar naquele trem. Obrigado por me pedir para te dar uma chance. Obrigado por me amar exatamente como eu sou. Obrigado por 30 anos de parceria, amizade e amor. Obrigado por esta linda vida que construímos juntos. Ela o sentiu se aproximar, o braço dele a envolvendo. Obrigado por ficar. Obrigado por arriscar em um cowboy rude que não sabia se era bom o suficiente para uma dama de Boston, mas sabia que tinha que tentar. Obrigado por construir esta vida comigo, por me dar 3 filhos incríveis, por me fazer mais feliz do que eu jamais pensei ser possível. Eu te amo, Willa Walker. Eu te amei desde o momento em que te vi pela primeira vez, e eu te amarei até meu último suspiro. Eles adormeceram nos braços um do outro como haviam feito por 30 anos, como fariam por anos a vir. Do lado de fora, o deserto de Nevada se estendia sob as estrelas, áspero e bonito, implacável, e ainda assim de alguma forma o pano de fundo perfeito para a vida que eles haviam criado. O rancho que Daniel havia começado sozinho havia se tornado o rancho deles, o lar deles, o alicerce para um legado que se estenderia muito além de suas próprias vidas. Os anos que se seguiram trouxeram as inevitáveis mudanças do envelhecimento. Daniel desenvolveu problemas nas costas devido a anos de trabalho duro no rancho. A artrite de Willa piorou, dificultando muitas tarefas. Mas eles se adaptaram, ajudando um ao outro, confiando em seus filhos e em ajuda contratada quando necessário, nunca perdendo a conexão essencial que os havia sustentado por décadas. Em 1912, aos 65 anos, Willa publicou seu segundo livro, uma coleção de ensaios sobre educação, direitos das mulheres e a vida no Oeste em desenvolvimento. Foi mais bem-sucedido que seu primeiro livro, e ela recebeu cartas de mulheres de todo o país agradecendo-lhe por suas palavras e seu exemplo. Algumas dessas cartas vieram de jovens mulheres contemplando suas próprias jornadas para o Oeste, suas próprias chances de independência e autodeterminação. E Willa respondeu a todas, encorajando-as a serem corajosas e fiéis a si mesmas. Daniel, agora com 68 anos, aposentou-se oficialmente da gestão ativa do rancho, passando as operações diárias para Thomas, enquanto permanecia disponível para conselhos e consultas. Ele passava seus dias trabalhando com os cavalos que amava, ensinando seus netos e bisnetos a cavalgar e sentado na varanda com Willa, conversando sobre tudo e nada. Eles celebraram seu 40º aniversário em silêncio, apenas os dois e sua família imediata. A casa do rancho estava cheia de fotografias agora documentando 4 décadas de vida juntos. Fotos de casamento, fotos de bebês, fotos de escola, fotos do rancho, uma história visual de uma história de amor que havia começado com uma decisão impulsiva em uma estação de trem e crescido em algo profundo e duradouro.
40 anos, Willa disse, olhando para a fotografia do casamento deles. Dois jovens cheios de esperança e nervos e sonhos. Éramos tão jovens, Daniel. Tivemos alguma ideia no que estávamos nos metendo? Nenhuma pista, Daniel admitiu rindo. Mas isso provavelmente foi para o melhor. Se tivéssemos conhecido todos os desafios à frente, poderíamos ter tido muito medo de tentar. Eu não teria tido muito medo, Willa disse firmemente. Mesmo sabendo tudo, todos os tempos difíceis e dificuldades, eu teria escolhido isso. Eu teria escolhido você. A história de amor deles tornou-se algo de uma lenda em Hawthorne e na área circundante. As pessoas falavam do cowboy que impediu a professora de embarcar no trem, que a pediu para lhe dar uma chance, e como aquele momento de coragem e esperança havia levado a um casamento que durou décadas e produziu uma família que contribuiu grandemente para a comunidade. Jovens casais às vezes lhes pediam conselhos, e Daniel e Willa sempre diziam as mesmas coisas. Respeitem-se, apoiem os sonhos um do outro, comuniquem-se honestamente e nunca se esqueçam de que estão na mesma equipe. Na primavera de 1917, Daniel adoeceu com pneumonia. Aos 73 anos, seu corpo não tinha a força para combatê-la como teria quando era mais jovem. Willa ficou ao lado de sua cama dia e noite, lendo para ele, conversando com ele, segurando sua mão. Seus filhos se reuniram, preparando-se para o pior. Mas Daniel se recuperou, sua constituição teimosa o ajudando a superar. Você não vai se livrar de mim tão facilmente, ele disse a Willa quando finalmente estava se recuperando. Eu tenho pelo menos mais uma década em mim, talvez duas. Bom, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque eu não estou pronta para te perder. Eu nunca estarei pronta para te perder. Mas a doença tinha cobrado seu preço, e Daniel nunca recuperou totalmente seu vigor anterior. Ele se cansava mais facilmente, precisava de mais descanso, movia-se mais lentamente. Willa ajustou suas próprias atividades para ficar perto dele, e eles passaram longas horas juntos conversando sobre a vida deles, a família deles, as memórias deles. Em um dia claro de outono de 1919, enquanto eles estavam sentados em sua varanda, observando o pôr do sol pintar o céu em cores brilhantes, Daniel virou-se para Willa com uma expressão séria. Eu preciso te dizer algo, ele disse. Caso eu não tenha outra chance. Daniel, não fale assim, Willa protestou. Mas ele apertou a mão dela gentilmente. Apenas ouça. Eu preciso que você saiba que impedi-la de embarcar naquele trem em 1876 foi a coisa mais importante que eu já fiz em minha vida. Tudo de bom que me aconteceu, tudo significativo e que vale a pena deriva daquele único momento de coragem quando decidi arriscar. Você tem sido minha parceira, minha melhor amiga, meu amor, meu tudo por 42 anos. Se eu morresse amanhã, eu morreria um homem feliz, sabendo que tive o privilégio de passar minha vida com você. Willa estava chorando abertamente agora. Daniel Walker, você é o grande amor da minha vida. Eu estava perdida quando você me encontrou, fugindo de uma vida, mas sem saber como construir outra. Você não apenas me pediu para ficar, você me ajudou a descobrir quem eu realmente era e quem eu queria ser. Você me deu espaço para crescer, sem nunca me deixar duvidar de que eu era amada. Esse é o maior presente que alguém já me deu. Eles sentaram juntos enquanto o sol afundava abaixo do horizonte e as estrelas começavam a aparecer. Duas pessoas que haviam construído uma vida de amor sobre uma base de chance e coragem. Qualquer tempo que lhes restasse, fosse meses ou anos, eles o enfrentariam juntos, como haviam enfrentado tudo, mas com honestidade, humor e um compromisso inabalável um com o outro. Daniel viveu mais 5 anos, chegando ao seu 46º aniversário. Ele morreu pacificamente em seu sono em uma noite quente de verão, em 1924, com Willa deitada ao seu lado. Ele tinha 79 anos e havia vivido uma vida plena e rica, cercado de amor. Willa o lamentou profundamente,
sentindo como se parte de si mesma tivesse sido arrancada. Mas ela também sentiu profunda gratidão pelos 47 anos que eles haviam compartilhado, pela família que haviam criado, pela vida que haviam construído. Ela continuou vivendo no rancho, cercada por seus filhos e netos e bisnetos, passando seus dias escrevendo e ensinando e transmitindo a sabedoria que havia adquirido através de décadas de vida plena. Ela viveu até a notável idade de 90 anos, falecendo pacificamente em 1927. Em seus anos finais, ela frequentemente contava da história do cowboy que a impediu de embarcar no trem, que a pediu para lhe dar uma chance, que mudou toda a trajetória de sua vida com um pedido ousado. Tinha sido um momento definidor de sua existência, o ponto onde tudo mudou e se tornou possível. Em seu funeral, frequentado por centenas de pessoas cujas vidas ela havia tocado através do ensino, da escrita e da simples gentileza, seus filhos leram de seus diários e cartas. As palavras pintaram um quadro de uma mulher que havia sido corajosa o suficiente para arriscar em um futuro incerto, que havia encontrado amor e propósito em lugares inesperados, que havia vivido de acordo com seus próprios princípios, mesmo quando era difícil. Thomas, agora com 50 anos e um rancheiro respeitado por direito próprio, falou sobre a história de amor de seus pais. Meu pai sempre disse que a coisa mais corajosa que ele já fez foi impedir minha mãe de embarcar naquele trem. Mas minha mãe costumava dizer que a coisa mais corajosa que ela já fez foi ficar. Ambos estavam certos. Foi preciso coragem para ambos arriscarem, para construir algo juntos quando mal se conheciam, para se comprometerem com uma parceria que duraria suas vidas inteiras. Mas essa coragem deu a eles e a todos nós algo belo. O amor deles criou uma família, um legado e uma lição sobre o que significa realmente se comprometer com outra pessoa. Willa foi enterrada ao lado de Daniel em uma colina com vista para o rancho, onde eles podiam vigiar a terra e a família que haviam criado juntos. A lápide simples lia: Wilhelmina Dalton Walker, Utah 1924, 1927, amada esposa, mãe, professora e amiga. Ela arriscou no amor e construiu uma vida bonita. Ao lado, a lápide de Daniel lia: Daniel Walker, 1805 e 1924. Música: amado marido, pai e rancheiro. Ele a pediu para ficar e ela disse sim. O rancho continuou sob a gestão de Thomas, passando eventualmente para seu filho e depois para seu neto, mantendo o legado da família Walker por gerações. A pequena escola que Willa havia construído tornou-se um museu dedicado à educação na fronteira, Nevada, preservando seus materiais de ensino e alguns de seus pertences pessoais. Seus livros permaneceram impressos, inspirando novas gerações de mulheres a perseguir seus sonhos e a arriscar em caminhos não convencionais. Mas talvez o maior legado de Daniel e Willa Walker não tenha sido o rancho, a escola ou os livros. Foi a lição que eles ensinaram sobre o amor, que o amor verdadeiro não é sobre posse ou controle, mas sobre parceria e respeito. Que às vezes as maiores aventuras começam com um único momento de coragem, uma disposição para arriscar algo desconhecido. Que construir uma vida com outra pessoa requer esforço e compromisso diários. Mas esse esforço é recompensado com alegria, significado e uma conexão que dura além de uma única vida. A história deles tornou-se o tipo de conto que as pessoas contavam e recontavam, embelezando alguns detalhes, esquecendo outros, mas sempre mantendo a verdade essencial em seu cerne. Um cowboy viu uma mulher prestes a partir, reconheceu algo especial nela, encontrou a coragem de pedir a ela para ficar, e ela encontrou a coragem de dizer sim. E daquele único momento, daquele salto de fé, veio uma história de amor que durou quase 5 décadas e criou ondulações que se espalharam muito além do deserto de Nevada onde começou. Anos depois, uma bisneta de Daniel e Willa ficaria na estação de trem em Hawthorne,
agora preservada como um sítio histórico, e imaginaria seus ancestrais ali em 1876. Ela pensaria na coragem que levou para ambos naquele momento. Daniel para estender a mão e pedir a Willa para confiar e ficar. Ela pensaria em como todas as suas vidas teriam sido diferentes se Willa tivesse libertado seu braço e embarcado naquele trem, desaparecendo para o leste e a vida que a esperava lá. Mas ela não tinha. Ela tinha arriscado em um cowboy que viu algo nela pelo qual valia a pena lutar. E essa decisão havia mudado tudo. Foi um lembrete de que, às vezes, os momentos mais importantes da vida são aqueles em que você escolhe ser corajoso, arriscar, dizer sim à possibilidade, mesmo quando o sensato seria jogar pelo seguro. O rancho da família Walker ainda estava de pé, um testemunho do amor e da parceria que o haviam criado. Os descendentes de Daniel e Willa ainda viviam em Nevada, contribuindo para suas comunidades, ensinando a seus filhos os valores de trabalho duro, integridade e coragem que haviam sido transmitidos por gerações. E em algum lugar em todos eles estava o eco daquele momento na estação de trem. O momento em que tudo mudou porque duas pessoas decidiram arriscar uma na outra. Tinha sido uma linda história de amor, do tipo que começa com um salto de fé e cresce em algo que transcende vidas individuais para se tornar parte da identidade de uma família. Daniel e Willa haviam mostrado que o amor verdadeiro não é apenas sobre paixão e romance, embora eles tivessem muito de ambos. É sobre escolher um ao outro todos os dias, sobre apoiar os sonhos um do outro, sobre construir algo juntos que é maior do que o que qualquer pessoa poderia criar sozinha. A história deles terminou como todas as histórias devem, mas o amor que eles criaram continuou em seus filhos e netos e bisnetos. Continuou no rancho que ainda carregava o nome Walker. Continuou nas lições que eles ensinaram e no exemplo que eles deram. Mais importante de tudo, continuou no lembrete de que às vezes a coisa mais importante que você pode fazer é arriscar no amor. Mesmo quando parece impulsivo ou impraticável ou impossível. Porque Daniel arriscou quando ele impediu Willa de embarcar naquele trem. Willa arriscou quando ela voltou para a plataforma e juntos eles construíram uma vida inteira de amor sobre aquela base de coragem compartilhada e respeito mútuo. Esse foi o legado deles, o presente deles para o mundo. A prova deles de que às vezes as chances mais loucas levam aos resultados mais bonitos. E assim a história deles viveu, contada e recontada, inspirando outros a serem corajosos, a arriscar, a acreditar na possibilidade do amor mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Foi um lembrete de que as maiores aventuras da vida frequentemente começam com um único momento de coragem, e que as melhores histórias de amor são aquelas em que duas pessoas imperfeitas se escolhem e então passam uma vida fazendo essa escolha valer a pena. O fim.